Oi, quinto ano, tudo bom? Como é que foi aí a primeira fase das frações? Fácil, difícil, simples? Não tão difícil, né, gente? Tá fácil, que vocês já conhecem, vocês já têm a ideia, né? E agora a gente vai estudar um pouquinho aí. Então hoje nós vamos fazer a correção da página 5 até a página 22, beleza? Número 1. Complete o quadro escrevendo a fração que corresponde à parte colorida das figuras e a leitura de cada uma. Então, vamos lá, né? Vamos completar esse quadro aí. No quadro aqui nós temos a primeira figura. Quantas partes? 4. Quantas partes pintadas? 3. Eu sei que o meu total é sempre o meu denominador. E a parte que eu pintei ou utilizei é o meu numerador. Então, ela é 3/4. 3 sobre 4. A leitura dela será 3/4. Correto? Na próxima figura, nós temos uma figura de 6 partes, utilizando só uma, 1 sobre 6. Na leitura, 1/6. Depois nós temos uma figura em 10 partes, sendo utilizada somente 7. Então, 7 sobre 10, que seria 7/10. Na próxima, nós temos aí uma figura em 12 partes, utilizando só 11 partes delas. 11 sobre 12, que daria 11/12. E na última, nós temos uma figura em 100 partes, sendo utilizada somente 10 partes dela, que seria 10 sobre 100. 10 centésimos. Tudo bem? Número 2. Qual das figuras a seguir não representa a fração de 1/4? E o porquê que não representa? Se observar aqui, a letra A tem 4 partes, utilizando uma. Então, aqui está ok. Letra B, 4 partes, utilizando uma. Ok. Letra C, 4 partes, utilizando uma. Na letra D, eu tenho 4 partes, corretamente, só que 3 delas têm o mesmo tamanho, sendo utilizada só uma, e uma delas tem um tamanho mais estreito. Então, ela não equivale, porque todas as partes têm que ser de tamanhos iguais. Então, a letra D, pois o inteiro não foi dividido em partes iguais. Isso mesmo. Número 3. Complete a tabela com a leitura e a pintura da figura que representa cada fração. Eu tenho a fração, vou colocar a leitura, tá? A leitura agora é muito importante, porque a gente vai lidar isso daí pro resto da vida. E mais a figura, eu posso desenhar qualquer figura aí, tá bom? Vamos lá, então. 5/7. 5/7 pela leitura. E pintando a figura, eu vou pintar somente 5 partes dela. Beleza? Logo depois, 1 sobre 5. 1/5, pintando somente uma parte dela. 3 sobre 10. 3/10, pintando somente 3 partes dela. Fácil. Depois, 9 sobre 14, 9/14, pintando 9 partes dela. 15 sobre 20, 15/20, pintando somente 15 partes desta figura. Fácil, não tá difícil. Quem acertou aí, marca um certinho. Quem errou, corrija. Número 4. Represente os números a seguir com uma fração. Então, agora a gente vai ler e escrever a fração do número. 1/3. 1/3 é 1 sobre 3. 6/9, 6 sobre 9. 2/10, 2 sobre 10. 19/30, 19 sobre 30. 4/15, 4 sobre 15. 40 centésimos, 40 sobre 100. E 12 milésimos, 12 sobre 1000. Milésimos, que vem de 1000. Quem acertou aí, parabéns. Número 5. Escreva uma fração cujo numerador é o número A, 3, e o denominador é o número 8. Então, o que eu teria que fazer? O 3 em cima e o meu denominador embaixo, que é o 8. Olha lá. Fácil. 10 e o denominador, o dobro do numerador.
Se o meu numerador é 10 e o meu denominador é o dobro do numerador, o dobro de 10 é 20. Correto? Então vai ficar 10 sobre 20. 5 e o denominador é uma dezena. 5 é uma unidade. Para ele se tornar uma dezena, eu tenho que acrescentar uma casa a mais aí, que seria 10. Correto? Então 5 sobre 10, 5 décimos. 1 e o denominador é uma centena. Para se tornar uma centena, eu vou até a casa da centena e acrescento 0 no restante. 1 sobre 100. Tudo bem até aí? Fácil? Tá difícil não. Continuar. Escreva as frações representadas pelas figuras a seguir. Eu tenho aí a primeira figura, 3 partes, e as 3 partes estão pintadas. Então, é 3 sobre 3. Na segunda, eu tenho 7 de 7 pintadas. 7 sobre 7. Na terceira, 9 de 9 pintadas. 9 sobre 9. E na quarta, 11 de 11 pintadas. 11 sobre 11. Essas frações representam uma parte menor do que o inteiro ou uma parte maior do que o inteiro. Se eu dividir todos esses números aqui, ó, 3 dividido para 3, 1. 7 dividido para 7, 1. 9 dividido para 9, 1. E 11 dividido para 11, 1. Então, tudo isso daqui representa o quê? O inteiro, que é o número 1. Ele não é nem maior e nem menor que 1. Ele é um inteiro, completo. Ok? Número 7. Uma semana tem 7 dias. Considerando a semana como o inteiro, que fração representa um dia dessa semana? Se a semana tem 7 dias, o meu denominador é 7. Se eu só quero representar um dia dessa semana, então é 1 sobre 7. Tudo bem até aí? 8. Um ano tem 12 meses. Considerando o ano como o inteiro, faça que fração do ano representa. Primeiro, um mês do ano é o quê? O ano tem 12. E um mês é um só. 1 sobre 12. B, um bimestre. Um bimestre eu posso fazer o quê? 1 sobre 6, tá? Ou 2 sobre 12. Tudo bem até aí? Letra C, um trimestre. 3 sobre 12 ou 1 quarto. E logo depois na D, um semestre, 6 sobre 12 ou 1 sobre 2. E na letra E, que é um ano, 12 sobre 12, que é o completo. Tudo bem? Por que que na letra B, na letra C e na letra D, ele me coloca o ou? Ele tá trabalhando com que tipo aí? Ele tá trabalhando com o quê? A fração. Que fração que nós vimos no livro aí? Nós vimos a fração equivalente. Tudo bem? Onde eu posso dividir ou multiplicar o mesmo de cima pelo mesmo de baixo. Por isso que ele me dá o ou. Tudo bem? Próxima. Número 9. A figura a seguir foi dividida em partes iguais. Olha lá essa figura, gente. É tipo um mosaico. Dividido em partes iguais. A fração da figura que representa a parte colorida de azul é... Quantas partes azul eu tenho aí? Eu tenho 6. No total, contando o azul com o amarelo, eu vou ter quanto? 14. Então, é 6 sobre 14. Tudo bem? E como que se lê essa fração? 6, 14 avos. Na letra B. Que fração da figura representa a parte colorida do amarelo? Quantas partes amarelo eu tenho? 8. E no total, quanto que eu tenho mesmo? 14. E como que se lê essa fração? 8, 14 avos. Fácil, né? Próxima figura. A figura a seguir é composta por cubos iguais. Olha lá os meus cubos. Se vocês observarem aqui, eu tenho 3 na base, eu tenho 3 no meu comprimento e eu tenho 4 de altura. Correto? Essa minha base, o meu primeiro aqui, ó, e a minha segunda está completa. Então, se eu fizer aqui, ó,
3 vezes 3, eu tenho 9 na primeira base. Com mais 9 da segunda, eu vou ter 18. E aqui em cima eu só tenho quantas pintadas? 2. Então, no total, eu tenho quantas pintadas aqui? Eu tenho 20, correto? De um total de quanto? Se eu colocar com mais 9 aqui, vai dar 27. Então, eu vou ter 20 pintadas de um total de 27, correto? Letra A. Escreva a fração que representa a parte colorida da figura. A parte colorida da figura, no total, é 20. Só que do total que eu tenho de figuras, de cubinhos aí, são 27. Tudo bem? Na letra B, escreva a fração que representa a parte não colorida da figura. Se eu tenho 27 e eu pintei 20, se eu subtrair 27 de 20, me sobram 7. 7 de um total de quantos cubinhos? 27. Então, 7, 27 avos. Fácil, simples. Página 10, vamos lá. Número 1. Complete a tabela com as frações representadas nas figuras e com sua leitura. A primeira figura eu tenho o quê? 3 e 3, tá? Aonde nas primeiras 3 todas estão pintadas e na segunda apenas 2 dela está pintada. Até aí tá simples, tá fácil. Que fração eu tô lendo aí? Primeiro, quantas que eu tenho pintada? 5. Depois, uma parte dela, os primeiros 3 ali, é dividido dos segundos 3, correto? Então, só vou usar a primeira parte. Eu sei que eu vou ter 5 partes de um total de 3. 5 terços, correto? Depois, eu tenho 5 em uma parte totalmente pintada e 5 em outra parte, onde apenas 4 estão pintadas. A mesma representação. Eu vou usar uma parte do inteiro para o meu denominador, que está aqui, ó. Deixa eu arrumar isso daqui. Que é o 5. E eu vou contar a parte colorida para o meu numerador, que é o 9. 9 quintos. Fácil, né? Depois, a primeira parte do inteiro é 4. A segunda parte do inteiro também é 4, mas na primeira tudo está pintado e na segunda apenas 3 partes pintadas. Então, vou representar as primeiras partes que eu pintei, que é o meu numerador, que são 7. E eu vou usar a primeira parte para representar o meu denominador, que é 4. 7 quartos. Beleza? Logo depois, a primeira parte do inteiro representa 6 partes pintadas. E a segunda parte do inteiro também representa 6, somente com 2 partes pintadas. No total, quantas partes pintadas eu tenho? Tenho 8. E a minha primeira parte do inteiro equivale a quanto no total? 6. 8 sextos. Beleza? Número 2. As figuras a seguir estão divididas em partes iguais. Observe, é que nem a atividade anterior. Primeira parte do inteiro são 4. Na segunda também são 4, na terceira é 4 e na quarta também é 4. Só que se a gente observar, as 3 primeiras estão pintadas completamente. A última, apenas 3 partes de 4. Tudo bem? Como que eu posso representar isso daqui? Vamos colocar a fração. Eu poderia colocar como? A primeira parte do inteiro vale 4. Só que quantas partes pintadas eu tenho agora? 4 com 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 3, 15. 15 sobre 4. 15 quartos. Beleza? Vamos para as perguntas. Em quantas partes iguais cada inteiro foi dividido? Ele foi dividido em 4 partes iguais. B. Quantas partes coloridas de verde? Olha lá em cima o meu numerador que nós já fizemos. 15. Fácil, né? As partes coloridas de verde representam qual fração do inteiro? Nós fizemos essa fração aqui, ó. 15 quartos. Beleza, turminha? Tá fácil, né? Número 4. Considere as frações a seguir.
3 meios, 4 quintos, 7 décimos, 4 quartos, 9 quintos, 11 centésimos. Qual dessas frações representam uma parte menor do que o inteiro? Uma parte menor do que o inteiro é um número que vai dar menor que 1, correto? Como que eu descubro isso? Se eu dividir. No caso, ele me fala que 4 quintos, 7 décimos, 11 centésimos. Se eu dividir todos esses valores pelo meu denominador, vai sair menor que o inteiro. Então, o que representa menor que o inteiro são essas 3 frações aí. Um inteiro, qual o número que vai representar um inteiro aqui se eu dividir? 4 sobre 4. Se eu dividir 4 para 4, 1. Um inteiro. Uma parte maior que o inteiro é o número que eu dividi, que ele vai ser maior que 1. No caso, seria 3 sobre 2 e 9 quintos. Ok? Próxima, número 5. Escreva a fração que representa a parte colorida da figura a seguir. Eu tenho aí uma figura onde o meu primeiro inteiro está dividido em 100. A segunda parte do inteiro também está em 100. E a terceira parte do inteiro também está em 100. Correto? Porque eu não preciso contar cada quadradinho que tem aqui. O que eu posso fazer? Eu posso contar aqui, ó. A base. 1. Opa, peraí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois também a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quadrado, gente. Quadrado não tem que ter todos os lados iguais? Então, se eu multiplicar 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho 100 partes em cada parte do inteiro aí. Quantas que eu já pintei aí no total? 225. Então, eu tenho 225 sobre 100. 225 centésimos. Número 2. Pinte as figuras a seguir para representar duas frações equivalentes. Tem que pintar as figuras para representar a fração equivalente. Escreva as frações equivalentes que você representou. Correto? Você mesmo pode representar. Eu poderia representar isso aqui de que forma? Ó. 1 quarto ou 2. Do jeito que vocês quiserem, ó. Pode pintar aqui, ó. 2 quartos, correto? E se eu pensar, não é uma fração equivalente? Eu fiz 2 quartos. Eu posso dividir isso daqui por 2 e eu também posso dividir isso daqui por 2. Que vai dar 1. Um quê? 1 meio. Correto? Aí, o que eu venho e faço? Alguém sabe? Aqui me representa a fração de 2 quartos. Correto? E a fração de 1 meio? Eu conseguiria colocá-la aqui? Alguém? Não. Eu não consigo representar 1 meio aqui. Eu poderia, então, fazer de que forma? Além da fração ser equivalente, ela não precisa só dividir. Ela pode multiplicar. E o que eu posso fazer, então? Eu venho aqui e multiplico. Posso multiplicar por 2? Posso. Vamos fazer por 3. Eu vou multiplicar isso daqui por 3. Que vai dar o quê? 6 dozeavos. Professor, por que 12avos? Porque se eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 partes, correto? Como que eu poderia fazer isso aqui? Não são 6? Eu pintaria somente os 6 primeiros aqui. Agora elas são equivalentes uma à outra, correto? 2 quartos é equivalente a 6 dozeavos. Tá aí. Então, por que eu não posso utilizar a divisão? Porque a minha quantidade de partes da segunda imagem não equivale a uma divisão, e sim a multiplicação. Tudo bem? Tem que estar atento aí. Número 3. Observe as frações representadas nas figuras. A primeira figura está dividida em 4 partes, pintando só uma. E a segunda figura está dividida em 8 partes, utilizando 4 delas. Beleza? Que fração da figura representa? 8 não, 16, viu?
Que fração da figura representa a primeira? 1/4, beleza? E a segunda, 4/16. Fácil. Essas frações são equivalentes? E o porquê que ela é equivalente? Sim, pois representam a mesma parte do inteiro. A parte do inteiro da primeira figura representa a parte do inteiro da segunda figura. Porque se eu pegar 1/4 e multiplicar por 4, eu vou obter 4/16. Tá aí a resposta justificativa pelo cálculo. Beleza? Número 4. Escreva as frações equivalentes representadas em cada item. Primeira parte do inteiro são 3 de 2 pintadas. Então, monto lá, ó. 2, que é a minha parte pintada, e o meu 3, que é o meu total. Depois, o meu total é o quê? São 6 de 4 partes pintadas. Meu numerador, 4. E o número total que eu estou utilizando, 6. 4/6. Difícil? Tá simples. Na segunda imagem, a mesma coisa. Eu tenho 4 de um total de 12. 4/12. Na terceira, 1/3. 1/3. Na letra C, meu primeiro inteiro são 3 partes pintadas de um total de 4. E na segunda, eu tenho 6 partes pintadas de um total de 8. Tá aí. Beleza? Na letra D, eu tenho 12 partes de um total de 16. Bateu o resultado aqui da primeira parte do inteiro. E na segunda parte do inteiro, eu tenho 3 de um total de 4 utilizadas. 4 do total, né? Então, vai ficar o quê? 3/4. Beleza? Número 5, vamos lá? Opa, já estamos na 6. Estamos adiantados, hein? Fabiana escreveu no caderno a fração 4/14. E em seguida, ela dividiu o numerador e o denominador dessa fração por 2. Se eu dividir a fração, sendo ela o numerador e o denominador por 2, vai ficar como essa fração no final? 2/7. Na letra B, a fração que ela obteve é equivalente a 4/14. Por quê? Sim, pois ambos as partes representam a mesma parte do inteiro. Foi dividido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, tá ok. Beleza? Vamos lá, continuando aí. Número 7. Complete os números que estão faltando de modo a tornar as frações equivalentes. Se eu multipliquei aqui 2/3 por 3, então vai me dar 6/9. 2 para dar alguma coisa e 9 que deu 18, então automaticamente o número que eu estou multiplicando é o 2. E o meu resultado de 2 vezes o 5, 10. 12 dividido para 3, 4. E o mesmo que eu dividi de cima é o mesmo que eu vou dividir de baixo. E 27 dividido para 3, 9. Fácil. Letra D. 14 dividido por alguma coisa que tem que dar um resultado. Só que 20 dividido para 4, 5. O mesmo que dividiu de baixo é o mesmo que dividiu de cima. E 16 dividido para 4, 4. Simples, hein? 8. Escreva 3 frações equivalentes às frações dadas. Letra A, 9/7, equivalente ao quê? O mesmo que se multiplica ou se divide o de cima é o mesmo que se multiplica ou divide o de baixo, tá? Então, vamos lá. No caso, 9/7, ou 7/9, eu vou multiplicar, eu vou aumentar isso daí. Vai dar 14/18, que eu estou multiplicando por 2, correto? Depois, vou multiplicar de novo, que vai dar o quê? 21/27. E mais uma vez aumentando, 28/36.
elas são equivalentes uma à outra, representa a mesma parte do inteiro. 5 11avos. Então, a mesma coisa. Por 2, que vai dar 10 sobre 22. Continua aumentando. 15, 33. E por último, 20 sobre 44 avos. Fácil? Quem acertou, marca um certinho aí. Parabéns. 9. Por qual número você deve? Primeiro, na letra A, multiplicar 4/5 para obter a fração equivalente a 16 vinteavos. Eu tenho que multiplicar isso daí por 4. Simples. B, dividir a fração de 10 trintaavos para obter a fração equivalente a 1/3. Se eu tô grande assim, eu vou ficar pequenininho, então eu tô dividindo. Eu vou dividir por 10. Tudo bem? Questão de número 10. Escreva uma fração equivalente para cada fração dada a seguir. Uma fração equivalente a 1/6. 2 dozeavos. 2/5. 4 décimos. 4 oitavos. 1 meio. 3 sétimos. 6 quatorzeavos. 10 quinzeavos. 2 terços. Tudo bem? 11. Complete as igualdades com os números que faltam de modo a tornar as frações equivalentes. Equivalente, a gente sabe, ou a gente multiplica ou a gente divide. Então, vamos lá. Se o 2 for por 4, significa que eu multipliquei por 2. E a mesma coisa aqui. 18. De 4 foi para 20, eu multipliquei por 5. E 9 vezes 5, 45. De 8 eu fui para 1, então estou dividindo por 8. E o 24 também dividindo por 8, que dá 3. Beleza? Tabuada, hein, gente? Ó, tabuada aí na cabeça. 7, que vai dar alguma coisa, só que 21, para chegar até o 3, eu vou dividir o meu 21 por 7. E o meu 7 também vou dividir por 7, que vai dar 1. Beleza? 6, que tem que dar alguma coisa. E 11, para dar 44, eu estou multiplicando por 4. E o meu 6 é a mesma coisa, que vai dar 24. Ok? 3 oitavos, aonde o meu 3 se tornou 6, então estou multiplicando por 2. E o meu 8 eu vou também multiplicar por 2, que vai dar 16. Pronto. Fácil. Questão 12. Pedro representou as frações de 1/5 e 2 décimos usando as figuras a seguir. Eu tenho 5 partes pintando uma e eu tenho 10 partes pintando 2. As frações 1/5 e 2 décimos são equivalentes? Sim, pois elas representam a mesma parte do inteiro. Pedro acertou a representação dessas frações? Por quê? Ele acertou a representação? Estão tudo no mesmo tamanho? Essa daqui está chegando até aqui junto com essa? Não, né? Pedro errou, pois usou inteiros diferentes. As frações de 1/5 e 2 décimos são equivalentes e devem ser representadas em relação ao mesmo inteiro. Ela só estaria igual se ela chegasse até aqui, ó, no mesmo tamanho da outra. Pode continuar dividida, só que teria que estar no mesmo tamanho, todos eles. Tudo bem até aí? Então, ele representou de forma errada. Página 20. Ligue cada fração à sua forma simplificada. O que é simplificar? Simplesmente dividir, correto? 7 sobre 21. Se eu dividir isso daí, ela vai ter que me dar 1/3. Ah, então tá aqui, ó. 4 oitavos. Simplificando, ela só pode me dar aqui 1/2. E 8 32avos
ela vai me dar 1/4. É o único que me sobra aqui. Beleza? Simples, difícil. Número 2. Ao simplificar 6/18, André encontrou a fração de 2/6. A letra A nós já fizemos aí. Vamos para B. Por qual número André deveria ter dividido o numerador e o denominador de 6/18 para que a fração simplificada fosse irredutível? O que é o irredutível? É quando a gente não consegue mais dividir aquela fração. Tudo bem? Então, quando eu chego a um tipo de fração que eu não consigo mais mexê-la, ela se torna uma fração irredutível. E ela vem através da simplificação. Beleza? André deveria ter dividido por 6, porque assim eu não precisaria mais simplificar depois. Ok? Na letra C, qual seria a fração irredutível encontrada por André se ele tivesse dividido por 6? Ele encontraria 1/3. Porque 1/3 já não consigo mais dividir por nada. Não há número que eu consiga dividir. Eu consigo dividir 1 para 3? Não. Mas consigo dividir 3 para 3? Sim. Só que está errado. O mesmo que dividiu de cima é o mesmo que dividiu de baixo. Beleza? Questão 3. Complete com os números que estão faltando para obter frações equivalentes. Então vamos lá. 36/24, aqui tá me dando 9. Se tá me dando 9, o que eu tenho que fazer aí? Dividir, correto? A fração equivalente aqui do meu 9 sobre alguma coisa seria 6, correto? Na B, 60/75. Ele me diz que 75, o equivalente é 5. E para 60, qual é o equivalente? 4. Isso daí é tabuada, hein, turminha? A tabuada agora tem que entrar realmente. Semana que vem, na aula do Zoom, eu vou fazer a chamada da tabuada. Então, quem tá aí, ó, dormindo, acorda pra vida. Letra C. 72/96, ele me diz que a fração simplificada de 96 é 8 e de 72 é 6. Ele está dividindo aí por qual? 10/35. 35, a forma simplificada seria o 7. E do 10, a forma simplificada seria o 2. Ele está dividindo por algum número aí também. Quem sabe tabuada já tem isso tudo aí de cabeça, rapidinho. Letra E. 50/90. Eu sei que de 50 a forma simplificada é 10. E para 90 a forma simplificada é 18. Isso. F. 36/48. A forma simplificada de 36 são 9. E de 48 é 12. Número 4. Escreva uma forma simplificada para cada fração a seguir. A. 2/10. Como é que eu posso simplificar isso daqui até chegar na irredutível? Eu posso dividir. Como que eu posso? Somente por 2, correto? Que vai dar 1/5. Forma irredutível. 3/15. Posso dividir somente por 3. Forma irredutível, 1/5. 5/30. Só posso dividir por 5. Forma irredutível, 1/6. 4/40. Só posso dividir por 4. Ou por 2. Só que por 2 eu ainda não entraria na irredutível. A minha irredutível seria se fosse por 4 direto, que eu não precisaria mais dividir. 1/10. Letra E. 7/28. Só posso dividir por 7, que vai dar 1/4. E 9/27 eu posso dividir ou por 3 ou por 9. Lembrando que dividir por 3, eu não entraria na forma irredutível. Só entraria na forma irredutível se fosse por 9, que daria 1/3. Beleza? Fácil, turminha. Opa, é número 5, né? Isso mesmo.
Davi escreveu no caderno uma fração equivalente a 4,32, com denominador igual a 16. Olha, o meu denominador tem que ser igual a 16. Que fração Davi escreveu? Se eu pegar esse 4,32 aqui, ó, tem que dar 16 no denominador. Para dar 16, eu dividi por 2. Então, o numerador é 2. Que fração é essa? 2/16. Circule as frações que são equivalentes a 3/5. Equivalentes. Seja na forma irredutível, seja na forma normal, simplificada. 9/5? Sim. 24 40avos? Sim. 30 50avos? Sim. Aqui eu falei 9/5, né, gente? É 9/15avos, tá bom? É a cabeça. 6/10 também. E 21/35avos também. Beleza? Número 7. Escreva uma fração equivalente a. Lembrando que equivalência, a gente já sabe como que trabalha. Só que ele me pede uma diferença. 4/6 de denominador igual a 3. Para chegar a esse denominador a 3, eu não posso multiplicar a equivalência. Eu só posso dividir. Beleza? Então, vou dividir 4/6 por 2, que vai ficar 2/3. 9/36 de denominador igual a 4. Divido por 9 e obtenho 1/4. 16/24 de numerador igual a 4. Faço a divisão por 4. E o meu resultado, 4/6. Letra D. 18/81 de numerador igual a 2. Divido por 9 e obtenho 2/9. Qual das frações equivalentes não é irredutível? Qual dessas aí que eu vou continuar dividindo? 4/6. Tudo bem até aí? Qual delas não é irredutível? Fácil. Vamos lá. Número 5. Escreva uma fração equivalente a. A gente já fez a A e a B. Então, vamos agora para C e a D. 5/11 de numerador igual a 30. Olha, se eu ver o meu numerador é maior do que o denominador da antiga. Correto? Então, vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto a minha fração? Eu vou multiplicar por 6. E eu vou obter o quê? Um numerador de 30 e um denominador 66. Beleza? Mesma coisa na próxima. Eu tenho 8/17 de numerador igual a 40. Para chegar ao numerador igual a 40, tendo o meu numerador antigo como 8, multiplico por 5, que vai dar 40/85. Simples. Número 9. Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. A letra A. 18/9. Para chegar à forma irredutível, eu posso dividir por 9, que vai dar 2/1. E 2/1 nada mais é do que 2 inteiros. 20/50. Posso dividir por 10? Posso, porque é finalizado em 0, que vai dar o quê? 2/5. Não consigo mais dividir. 8/24. Divido por 8, que dá 1/3. Não consigo mais dividir. Beleza? Na letra D, 100/400, que vai dar o quê? 1/4, sendo dividido para 100. Forma irredutível. Fácil. A última da aula de hoje, que já estamos chegando a 40 minutos. Determine a fração irredutível equivalente às frações a seguir. Letra A. 28/56. Eu quero equivalente irredutível. Então, vamos lá. 28/56, posso dividir primeiro por 2, que vai dar 14/28. Posso dividir por 2 de novo, que vai dar 7/14. E agora, para se tornar uma fração irredutível, eu vou dividir direto por 7, que vai dar 1/2. Acabou, não consigo mais dividir. Fração irredutível. E na letra B,
42,54 avos. Posso dividir por 2, que vai dar 21 sobre 27 avos. E para finalizar com uma irredutível, eu posso dividir por 3, que vai dar 7 sobre 9, que se tornou uma fração irredutível. Tudo bem, turminha? Bom, estudem, revejam, tá? Qualquer dúvida, volta no vídeo anterior, de segunda-feira aí, onde eu tô explicando a matéria de novo. Porque desde a simplificação, desde a equivalência, desde uma irredutível, tudo isso tem que estar na cabeça de vocês. Fora a tabuada. Tá bom? Vejo vocês aí na próxima aula. Tchau, turminha. Ah, vou lembrar de novo. Na próxima aula do Zoom, nós teremos a chamada de tabuada. Tá bom?